Tudo jóia, terceiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, assim como todos os seus familiares. Estou com muita saudade de vocês, né? E nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre o plano de estudo tutorado. A gente vai falar um pouquinho, né, da primeira e da segunda semanas do PET volume 7, onde nesta videoaula e vocês terão as atividades, né, já resolvidas pelo professor Fred da primeira e segunda semana do PET volume 7, na área das ciências da natureza física, né, cujo, então, o eixo temático, né, é sobre ainda a parte de eletricidade, o eletromagnetismo, né, e a gente vai, objetivos do conhecimento, falar um pouquinho das ondas eletromagnéticas, né, a diferença entre as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas, as habilidades de compreender o conceito da onda eletromagnética e as suas aplicações, os conteúdos relacionados, né, turma? Conhecer alguns usos e perigos das micro-ondas, das ondas infravermelhas, da ultravioleta, né, no nosso cotidiano, conhecer algum uso das ondas de rádio, do infravermelho e da luz visível na comunicação, conhecer alguns usos dos raios-x, raios gamas na medicina, interdisciplinaridade, além da matemática, né, e a física. Temos também aplicabilidades, né, na parte da biomedicina, é bem interessante essa parte da física médica, tá, turma? Então, vamos, né, às orientações pedagógicas aqui. Então, vamos lembrar um pouquinho das ondas eletromagnéticas. O físico e matemático escocês James Clerk Maxwell, em seus estudos sobre o eletromagnetismo, introduziu as equações que explicam a existência das ondas eletromagnéticas e chegou à conclusão de que a luz consiste em ondulações transversais formadas por um campo magnético, lá, o vetor B, chamado de Tesla, né, variável, que resulta na formação, né, de um campo elétrico E, que, por sua vez, faz aparecer na região um campo magnético induzido. Assim, né, as ondas eletromagnéticas, a onda eletromagnética é constituída pelos campos E e B, ou seja, campo elétrico e campo magnético, que oscilam periodicamente se propagando no espaço. Ou seja, a luz é uma onda eletromagnética, né, e se propaga no vácuo, turma, com a velocidade de 300 milhões de metros por segundo, né? Nós chamamos de C. Então, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, no ar, é o C, que é igual a 3 vezes 10 de oitava metros por segundo, né? Então, aqui, lembrando aí para vocês, o espectro eletromagnético, né? Existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas que se diferem pelo valor da frequência e pelo valor do comprimento de onda, o nosso lambda, que é uma letra grega aqui, tá, turma? Podendo apresentar características bastante diferentes. Esse conjunto de ondas é denominado espectro eletromagnético, como mostra a figura 1 a seguir aqui, né? Então, olha lá, turma, um espectro com as suas frequências e comprimentos de onda. Olha que interessante, né? Então, repare, né? Nós temos aqui no caso, né, escalas, por exemplo, né, de onda, comprimento de onda. Então, por exemplo, né, as ondas eletromagnéticas que suportam, por exemplo, uma sustentação, é difícil, vem na frequência de 10 a quarta Hz. Nós, seres humanos, nós temos uma frequência audível, nós vamos aprender isso nas ondas sonoras, depois eu explicar para vocês, de 20 Hz a 20 kHz. Né? Reparem, né? Já uma onda eletromagnética, no caso, as ondas de rádio, tem um comprimento de onda lá de 10 a terceira metros, ou seja, de 1.000 metros. Já os micro-ondas, 10 a menos 2 metros. O infravermelho, que é uma onda eletromagnética, também é lá, 10 a menos 5 metros. Para nós, seres humanos, a luz se torna visível na faixa de comprimento de onda de 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. Já os raios ultravioleta, que nós não enxergamos, 10 a menos 6 metros, aqui menos 8 metros. Já os raios X, 10 a menos 10, raios gama, 10 a menos 12, assim vai. Agora, como a velocidade de propagação de uma onda depende do seu comprimento de onda e da frequência, vocês vão reparar que, para a mesma velocidade, quanto maior for, por exemplo, a frequência, menor será o seu comprimento de onda. E quanto maior o comprimento de onda, menor é a sua frequência. Vocês vão perceber isso. As ondas de rádio, né, turma, não confundir com ondas sonoras, tá? Ondas de rádio apresentam menor frequência. E os raios gama apresentam maior frequência aqui. Já os micro-ondas possuem frequências entre 10 a oitava e 10 a 11 Hz e apresentam aplicação tanto na comunicação quanto na vida cotidiana e eletrodomésticos, né? Então, turma, os corpos aquecidos emitem radiação infravermelha.
na faixa de 10 a 11 Hz, 10 a 14 Hz. Por isso, o infravermelho é um recurso muito utilizado para a visão noturna, em operações militares e em câmeras de vigilância. As ondas eletromagnéticas visíveis constituem a faixa de radiação em que o olho humano é capaz de responder ao estímulo, com a formação da imagem. Frequências maiores, como a ultravioleta, raio-x, raios gama, são denominadas radiação ionizante e causam efeitos de interação com o corpo humano que podem ser bem nocivos, mas também podem ser usados em aplicações médicas, aquilo que eu falei para vocês, na física médica, no tratamento, lá, diagnósticos de doenças, certo? Então vamos para as atividades aí, né, no caso dessa primeira e segunda semana do PET 7, da parte de ciência da natureza sobre física, né? Então reparem aqui, a primeira questão fala, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3 a 10 oitava metros por segundo. Calcule a frequência dos raios X, sabendo que a sua onda possui um comprimento de 0,1 vezes 10 a menos 10 metros. E lembrando que para achar a frequência, a gente precisa pegar a velocidade de propagação dessa onda e dividir pelo seu comprimento de onda. Então, ou seja, F é igual a velocidade sobre o lambda. Eu fiz aqui a resolução no slide, à parte, coloquei aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar. Deixa eu só dar um zoom aqui, fica mais fácil vocês acompanharem comigo. Vamos lá? Então, olha lá, turma. Velocidade de propagação de uma onda eletromagnética é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Como a velocidade da onda eletromagnética é 3 vezes 10 oitava metros, o seu comprimento de onda é 0,1 vezes 10 a menos 10, como eu quero achar a frequência, aqui está multiplicando, passa dividindo. Ou já poderia ter feito direto aqui no exercício, 3 vezes 10 oitava dividido por 0,1 vezes 10 a menos 10. 3 por 0,1 dá 30. O 10 a menos 10 está dividindo. Se eu passar ele para cima, troco o sinal do expoente, ele vem 10 a mais 10. Então fica 8 com 10, olha lá, ou seja, 30 vezes 10 é 18, ou 3 vezes 10 é 19 Hz. Então, para que uma onda eletromagnética, né, cujo comprimento de onda é 0,1 vezes 10 menos 10 metros, tenha a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metro por segundo, é necessário que a sua frequência de emissão seja de 3 vezes 10 a 19 Hz, tá? A questão número 2 pede para marcar as ondas do tipo eletromagnéticas. Então vamos lembrar. Ondas do mar, tá, turma, são ondas mecânicas. As ondas mecânicas, feito, por exemplo, ondas, né, sonoras, ondas produzidas em cordas, instrumento de corda, de violão, né, lá com água parada e joga uma pedra. Então são ondas mecânicas, necessitam de um meio material para se propagar. Então ondas do mar não são ondas eletromagnéticas, tá? As ondas sonoras necessitam do ar, da água, de um meio material para se propagar. Tanto que no espaço, né, turma, é tudo ficção. Não tem aquelas explosões, vocês escutam aquelas explosões nos filmes, é tudo ficção. Isso não acontece. Né? Inclusive, no espaço eu não consigo berrar para o meu colega astronauta, vamos lá, vamos voltar para a espaçonave. Isso não acontece. É através de comunicação, né, justamente digital, através de ondas eletromagnéticas. Então, não tem como. O som precisa de um meio material para se propagar, não se propaga no vácuo. Então, ondas sonoras não são ondas eletromagnéticas, tá? As ondas de radiofrequência, sim, tá? Frequências, ondas de TV, né, no caso de radiofrequência, Rádio Melodia FM, 102,3 MHz, é a rádio onde eu trabalho, né? Então, aí é bem interessante essa parte. Então, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, tá? Ondas nas cordas de um piano, não. No caso, é onda mecânica. O Bluetooth, também, por onda eletromagnética, você consegue comunicar, né, um com o outro, é uma onda eletromagnética. Raio-X, também é uma onda eletromagnética. E agora, ondas produzidas por aparelho de ultrassonografia, não. Tanto que nós temos a frequência sonora para os seres humanos audível de 20 Hz a 20 mil Hz. Acima de 20 mil Hz, a gente tem, no caso, o ultrassom. Aí existe a ultrassonografia. Abaixo de 20 Hz, né, nós temos o infrassom abaixo, tá? Então, é bem interessante vocês lembrarem disso, viu, turma? Então, as ondas eletromagnéticas, na número 2, serão marcadas ondas de radiofrequência, Bluetooth e raio-x, tá? Terceira questão. Sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Não. Se elas estão no vácuo, elas vão propagar com a mesma velocidade, 3 a 10 oitava metros por segundo. Falso. Letra B. Quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior. Falso. Ela pode acontecer. Tanto na refração, né, de ondas, ela pode ter, dependendo do seu comprimento de onda. Se o comprimento de onda for aumentar, a frequência diminui. Se, no caso, a velocidade de propagação, no caso, for aumentada, lembrando que a frequência pode ser mantida constante, então o comprimento de onda aumenta.
Agora, se a velocidade é diminuída, mantendo a sua frequência, o comprimento de onda diminui. Então, no caso, a proposição letra B está falsa. Letra C. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastar-se de um observador, ele perceberá as ondas com menor velocidade. Não, a velocidade não é alterada. Isso é o efeito Doppler, de efeito sonoro. Tá, turma? Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador, ele perceberá ondas com maior velocidade. Também não. Tá? E no caso, é o efeito Doppler da aproximação, a frequência aparente, não tem nada a ver com as ondas eletromagnéticas, tá? E na letra E, depende unicamente do meio material que se propaga, sim, porque as ondas mecânicas só se propagam no meio material. E agora não, a onda eletromagnética se propaga no vácuo, em qualquer meio material. E lembrando, né, que para calcular o índice de refração, né, de uma onda, né, basta pegar a velocidade dela no vácuo, ou seja, o 3 vezes 10 oitavo, e dividir pelaquela velocidade do meio, ok? Então, ó, agora a questão de número 4, a questão do Enem 2014. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma certa tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor, que no caso é infravermelho, né, gente? A radiação, no caso eletromagnética, é na faixa do infravermelho. Então, no caso, para poder ter movimento, tanto que é utilizado, né, por militares, né, para, né, época da noite, ou escuridão, então poderem fazer, né, os seus treinamentos militares. Então, no caso, é um tipo de sensor da luz visível? Não. Da luz ultravioleta também não. Do infravermelho? Sim. Do micro-ondas não, e das ondas longas de rádio também não, tá? Então, ou seja, a resposta a ser marcada, opção C. Uma pessoa emite radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, tá? Bom, terceiro ano, espero que vocês tenham gostado um pouquinho, né, das explicações, das resoluções, das atividades da primeira e segunda semana do PET 7. Não esqueçam de devolver essas resoluções para mim, por foto, né, por gentileza, no meu e-mail, fredmanso72@gmail.com, tá? Essa semana ainda. Desejo, então, uma maravilhosa semana para vocês, terceiro ano. Transmitam um grande abraço aos seus familiares e até a nossa próxima aula na semana que vem. Não esqueçam de fazer as resoluções dessa atividade e quando forem assistir essa videoaula, deem um joinha, por gentileza, dá um ok lá, né, sinal que vocês gostaram um pouquinho das explicações do professor Fred. Um grande abraço a vocês, estou com muita saudade de vocês, terceiro ano. Desejo, então, uma maravilhosa semana para vocês e até a nossa próxima aula na semana que vem, se Deus quiser. Grande beijo em seus corações, terceiro ano. Tchau, tchau, viu? Um abraço.